que nós vamos falar aqui nessa manhã e à noite não é algo para amedrontar o nosso coração, de maneira alguma. A segunda vinda de Cristo, como diz o tema da nossa mensagem, é a nossa grande esperança. Mas onde ficou essa esperança que é tão grande assim para a igreja? Muitas vezes a nossa esperança está nas coisas, muitas vezes a nossa esperança está em pessoas, a nossa esperança está em governo, a nossa esperança está em dias melhores, quando a nossa grande esperança deveria ser a vinda de Jesus Cristo. Nós gostamos tanto de viver nesse plano, onde as coisas são corrompidas, onde os valores são trocados, onde o mal prevalece, porque não temos esperança pela segunda vinda de Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler os versos 7 e depois os versos 12 e 13. Apocalipse 22, versos 7, 12 e 13. Esses versos dizem assim nessa versão: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Queridos, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais mencionado na palavra de Deus. Há cerca de pelo menos 300 referências a respeito da primeira vinda de Cristo. E pasmem, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo é o clímax da história, é o apogeu, é a apoteose, é o ponto culminante, é a consumação de todas as coisas. A história, aos nossos olhos, pode parecer que ela caminha sem rumo, mas aos olhos do Senhor não. A história não caminha sem rumo, a história não está à deriva, mas a história caminha para a consumação, em que a vitória final será de Jesus Cristo e da sua igreja. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, que ressuscitou gloriosamente e que está sentado no trono à direita do Pai, que reina absoluto e soberano sobre todo o universo, esse mesmo Jesus voltará em majestade para julgar as nações e para reinar com a sua amada igreja. Irmãos, que privilégio nosso sermos filhos e filhas amadas do Senhor, com a certeza e com a esperança de que Cristo em breve voltará e de que não haverá mais morte, nem dor, nem lamento, nem enfermidades. E quando eu olho para a palavra de Deus e a comparo com os nossos dias, eu percebo o quanto está próximo de se cumprir a promessa feita por Jesus. Os sinais profetizados por Jesus estão se cumprindo ano após ano. E sua vinda está bem mais próxima do que nós podemos imaginar. O pastor fez menção do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E é o episódio onde Jesus respondeu aos seus discípulos sobre o tempo do fim. E ele fala exatamente sobre os sinais da sua segunda vinda. E você pode perguntar, pastor, que sinais são esses? O primeiro é que o Fluminense ganhou de virada do Botafogo ontem. Então é o primeiro sinal da vinda de Cristo Jesus. Agora vamos aos sinais profetizados na Bíblia. Vamos lá. Primeiro sinal é a evangelização de todas as nações. Olha o que diz o texto bíblico. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, aleluia, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim.
Este é um sinal que mostra a graça de Deus. Deus não terminará este tempo enquanto todas as pessoas não houverem ouvido a respeito do evangelho da sua graça. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua, nação. E a igreja, ela deve aguardar, e não somente aguardar, mas a igreja deve apressar o dia do Senhor. Atualmente, os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Lugares onde não chegava luz, lugares onde não tinha acesso à internet, onde não era possível ver vídeos e tantas outras coisas, já está chegando no meio das tribos, no meio de lugares tão distantes. E Deus tem usado a criatividade do seu povo para fazer chegar a mensagem de salvação aos lugares onde nós não podemos entrar. Deus é um Deus fantástico que dá oportunidade a todas as pessoas. A Bíblia tem sido traduzida para milhares de línguas e dialetos, milhões delas são distribuídas e muitos missionários têm se levantado. A igreja precisa continuar pregando, porque quando a mensagem de salvação chegar em toda a terra, Jesus voltará. Um outro sinal é a tribulação. O texto diz assim, versos 21 e 22, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Se você está aguardando por dias melhores, se a perspectiva for o fato de que Deus está ao seu lado, beleza. Mas a palavra de Deus diz que chegará dias de sofrimento como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá coisa igual. Ei, se o negócio já está difícil, eu acho que vai apertar um pouquinho mais. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Que Deus misericordioso. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Olha o que ele diz. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. O tempo será difícil demais, mas já está abreviado pelo Senhor por causa do seu povo. Então, queridos, não é um tempo de amedrontar o nosso coração, mas é um tempo de ter a certeza de que, enquanto esse sofrimento vier sobre nós, Deus estará conosco, e Ele já abreviou esse sofrimento. Por quê? Porque Ele sabe que nós não suportaríamos sofrimento tão grande. Que Deus maravilhoso! A segunda vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Porém, esse tempo será abreviado por amor aos eleitos. E a igreja passará por grande tribulação. E é bem verdade que nós precisamos de um pouquinho de tribulação. Porque uma igreja acomodada precisa passar por tribulações. O outro sinal é a apostasia. O texto diz assim, Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Por isso, irmãos, que o desafio é aprender a palavra de Deus para que ninguém engane você. Se você não gosta de estudar a palavra de Deus, provavelmente você será enganado no tempo da apostasia. E esse tempo não está longe, não. Já tem muita gente aí falando em nome de Jesus, não tem nada de Jesus. A segunda vinda de Cristo será precedida por um tempo de abandono da fé verdadeira. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. E a palavra de Deus diz que enganarão até mesmo os escolhidos de Deus. Um outro sinal, a depravação moral. O verso 12 diz assim, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem um norte ético. Será que não estamos vivendo esses dias? Haverá a desintegração da família,
a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Não é verdade? Quem está certo está vivendo um tempo de que o errado é que é certo. Você sai na rua e você fala assim, acho que tem alguma coisa errada com a minha vida. Por quê? Não é verdade? Porque o errado está em moda. Aquilo que Deus condena está em moda. A depravação moral dos nossos dias pode ser vista pelo índice de divórcio que já passa de 50% em alguns países, pelo aplauso e incentivo ao homossexualismo, pela poderosa indústria da pornografia, pela imoralidade tratada como arte, pelo narcotráfico que está afundando a juventude nas drogas e pela corrupção moral presente nas cortes e, pasmem, nas igrejas. Essa é a depravação moral dos nossos dias. Um outro sinal da vinda de Cristo, o anticristo. O verso 15 diz assim, Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. O grande terror de que fala Daniel é um tipo de anticristo que virá no tempo do fim. Seu espírito já está atuante no nosso mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja e ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, ele vai controlar, ele vai matar. Muitos crentes serão mortos e selarão seu testemunho com a própria morte. O anticristo é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir com força e no poder de Satanás. Ele será levantado em um tempo em que os crentes abandonarão a fé, num tempo de apostasia. Ele será levantado nesse tempo, ele governará com mão de ferro, ele perseguirá os santos de Deus e ele blasfemará contra Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. No auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano. Nessa batalha final, a única arma que será usada será a espada afiada que sairá da boca de Cristo Jesus. Mas também as guerras são um sinal da segunda vinda de Cristo. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. O mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que tempo de paz. Nós estamos às portas de mais uma guerra mundial. Todos nós sabemos disso. E agora com armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. Cada vez pior. Os terremotos também são um sinal da segunda vinda de Cristo. O verso 7 diz, em vários lugares haverá tremores de terra. Até no Brasil, onde não tinha, está começando a ter tremores de terra. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Os tufões e maremotos têm sepultado cidades inteiras. Tsunamis e furacões têm arrasado países, levando milhares de pessoas à morte. E é verdade, porque a natureza está gemendo e entrando em convulsão. E quando nós lemos o capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos que ele fala que as colunas do universo serão todas abaladas. O universo vai entrar em colapso. Que coisa. As fomes e as epidemias também são um sinal da segunda vinda de Cristo. Em vários lugares haverá falta de alimentos e epidemias. A fome alcança quase 50% da população do mundo. Ela é um subproduto das guerras. Crianças e idosos com o ventre fuzilado pela dor de fome disputam com cães e outros animais os restos apodrecidos de comida. E enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. Cada dia surge uma doença nova, cada dia uma dengue nova, não é verdade? A cada dia surge uma nova epidemia, desafiando a ciência e deixando a humanidade perplexa. E eu pergunto, de acordo com esses sinais que nós vimos aqui nessa manhã,
Essa é ou não é a realidade dos nossos dias? Estamos ou não estamos perto da segunda vinda de Cristo? O problema não é se estamos perto ou se estamos longe da segunda vinda de Cristo. O problema é como a igreja encara o fato de que Cristo virá outra vez. O problema é como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo. Tenho certeza que Deus olha lá do céu e fala assim: por que a minha igreja não acredita que o meu filho vai voltar e vai resgatar a igreja e levá-la para um tempo de eternidade tão melhor do que esse tempo terreno de lutas e de decepções? Aquele que nos criou olha para nós e diz assim: por que não há mais esperança no coração dos crentes pela segunda vinda de Cristo? Como disse a Priscila aqui na sexta-feira, nós estamos ansiando a segunda vinda de Cristo não por causa da esperança, mas porque temos medo daquilo que está acontecendo nesse tempo. E é uma verdade mesmo. O sofrimento é tão grande que a gente fala assim: meu Deus, vem logo, Senhor, vem logo. Nós não queremos que Jesus venha porque nós queremos morar com Ele. Nós queremos que Jesus venha porque nós não estamos mais suportando o sofrimento desse tempo presente. Mas essa não deve ser a visão daqueles que creem em Jesus. A visão daqueles que creem é: enquanto vivemos esse tempo, temos a certeza de que Deus está conosco, mas a nossa grande esperança é que Jesus voltará e nos levará para a glória, e lá viveremos eternamente com Ele. Essa deve ser a nossa grande esperança. Não é só o fato de Jesus nos tirar aqui desse mundo, não, mas é o fato de que nós ansiamos pela presença dEle na nossa vida eternamente. Como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Será que nós estamos aguardando a vinda de Cristo com grande expectativa? Eu me lembro do pastor Fabiano Ribeiro pregando, ele disse assim: eu quero que Jesus volte antes que as minhas filhas comecem a namorar. Eu falei: pastor. É claro que ele estava brincando. Mas o fato é que nós queremos que Jesus venha por causa dos nossos motivos pessoais e não por causa da promessa dele. Nós queremos que Jesus venha porque a gente quer resolver os nossos problemas e não porque nós queremos Jesus. Por isso o alerta que Paulo dá quando escreve a primeira carta dele aos Tessalonicenses é de que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Diz assim o texto: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, porque vocês já sabem. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher que está sentindo dores de parto. Às vezes a mulher sente dor de parto durante uma semana, pensa que vai ganhar num dia, daqui a volta, ganha no outro. Por isso que devemos aguardar com grande expectativa. Paulo está dizendo aos crentes daquela igreja que, a despeito das coisas terríveis que acontecerão no tempo do fim, eles deveriam aguardar com grande expectativa a volta de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é a grande esperança para aqueles que creem. Por isso que ele começa dizendo assim: eu não preciso dizer mais nada a vocês a respeito disso, vocês sabem muito bem como será a volta de Jesus, e vocês precisam aguardar a volta de Jesus com grande expectativa. A segunda vinda de Cristo será um tempo desconhecido pela igreja, será repentina, será inesperada, virá em um tempo de aparente paz e segurança, será inescapável, ninguém poderá escapar do dia do Senhor, e será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Glória para os que creem, terror para os que não creem.
Mas para os crentes em Cristo Jesus, será um dia de recompensa e um dia de glória. Aleluia! Que bom que você respondeu. Por isso a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo, não com pesar, nem com tristeza, nem com desânimo, nem com angústia no coração, mas deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Como é que você, pai e mãe, aguarda a chegada de um filho? É com tristeza? Ai, vai nascer. Não, os pais aguardam a vinda do filho com grande expectativa. Assim deve ser o coração da igreja com relação à vinda de Cristo. Aguardar com grande expectativa. É viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Aleluia! É aguardar como se Cristo entrasse por aquela porta ali agora. Será como você estaria se Cristo entrasse ali naquela porta agora e falasse assim: vim buscar vocês? A igreja precisa aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Nós temos grandes expectativas a respeito de coisas que perecem, de coisas que nos trazem tristeza, de coisas que abalam a nossa vida, de coisas que nos arrebentam, mas não temos mais grandes expectativas a respeito das verdades eternas que Deus quer plantar no nosso coração. A igreja precisa ser despertada. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas sabemos que Ele vai voltar. E isso deve criar grande expectativa no nosso coração. Mas a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo também com profunda vigilância. Olha o que disse Paulo: mas vocês, meus irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deve pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem de noite e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Pastor, que bom. Não tem ninguém dormindo agora de manhã. Geralmente, culto da manhã, a gente tem assim, uns 5 ou 6 irmãos que só despertam no final, né, que ficam orando pelo pastor durante toda a celebração. Mas que bom que você está acordado agora de manhã. Porque a Bíblia diz que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com vigilância, profunda vigilância. Não podemos ficar como os outros que estão dormindo, mas precisamos ficar acordados e em perfeito juízo. Por que, pastor, nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância? Porque ela é o resultado de uma transformação espiritual. Essa vigilância é resultado de transformação espiritual. Por quê, pastor? Porque os salvos são filhos da luz e os filhos do dia, e não estão mais nas trevas, na ignorância do pecado. Foram transformados. A segunda vinda de Cristo não os apanhará desprevenidos e nem despreparados. Os salvos amam a segunda vinda, os salvos oram pela segunda vinda, os salvos apressam a segunda vinda por meio de um serviço consagrado. Mas é importante frisar, e Paulo faz muito bem aqui nesse texto, que essa vigilância deve ser uma vigilância constante. Paulo fala sobre o perigo de o crente imitar o ímpio em vez de influenciá-lo. Ele também fala sobre o perigo de assimilar o mundo em vez de confrontá-lo. Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. Os filhos da luz devem estar atentos, devem viver de olhos bem abertos, devem viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima.
Mas também os filhos da luz devem ser sóbrios, devem estar em perfeito juízo, vivendo preparados para a segunda vinda de Cristo a todo instante. Por isso, queridos, nós devemos ter azeite em nossas lâmpadas todos os dias, porque o noivo está chegando. E se ele não encontrar azeite na lâmpada da sua noiva, ele não vai se casar com ela. Devemos vigiar em todo dia. Devemos aguardar a vinda do Senhor todo dia. Orar para que Ele venha todo dia. E sobre a vigilância, Jesus chegou a advertir os seus discípulos, dizendo o seguinte: Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. Pastor, palavra difícil. Militância faz parte de um contexto militar, né? Militância nada mais é do que serviço, trabalho. E Paulo diz assim: mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Nós não devemos aguardar a segunda vinda de Cristo acomodados, mas vamos continuar trabalhando. Segundo o apóstolo Paulo, os crentes devem aguardar a segunda vinda de Cristo não como meros espectadores, mas como soldados militantes. Pastor Marcelo disse aqui que nós temos um objetivo, que é expandir, que é alargar as tendas, seja aqui, seja lá no terreno. E você pode falar assim: pastor, você está pregando sobre a segunda vinda e a gente está falando de alargar as tendas, porque enquanto Jesus não volta, nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar fazendo, nós precisamos continuar alargando as tendas. Não podemos ficar deitados numa rede esperando Jesus voltar, não podemos ficar acomodados, sem compromisso com Ele, com a sua igreja, como muitos são, infelizmente. Irmãos, vivemos um tempo de completo descompromisso com Jesus e com a sua igreja. A igreja é sempre um segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. E quando você faz isso, você coloca Jesus em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. Jesus diz assim: eu vou voltar, mas vocês não podem parar. Não podem parar. Viver na expectativa da volta de Jesus não é vestir um lençol branco e assentar-se no alto de um monte. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus condena. Aguardamos a segunda vinda de Cristo não fugindo dos embates do mundo, mas entrando no campo de combate como soldados de Cristo. Eu pergunto a você: se você tiver uma cirurgia marcada, você vai ficar em casa? Não, Jesus vai voltar, não vou fazer cirurgia nenhuma não. Vai. Tem um médico marcado, não vou no médico não, porque Jesus vai voltar. Enquanto estamos nesse mundo, precisamos agir como soldados militantes do exército de Cristo, que não para. Devemos lutar para acordar os que estão dormindo e vigiar para que o inimigo não nos envolva com as suas astúcias. E Paulo também ele destaca o fato de que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Nunca a igreja de Cristo foi tão atacada na sua mente e no seu coração. Mente e coração devem ser protegidos na medida em que entramos nessa batalha. O que pensamos e o que sentimos devem estar debaixo da proteção divina enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Razão e emoção precisam estar devidamente protegidas pelo Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que a fé em Deus e o amor pelo povo de Deus são como uma couraça que cobre o coração. Em quarto e último lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele.
tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Sólida confiança. Os crentes devem aguardar a segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança, porque têm a certeza da vitória, porque estão estribados na redenção realizadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos ou das nossas obras, mas a nossa salvação foi nos dada por causa da graça de Deus. A salvação é o livramento da ira, é a apropriação dos resultados da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E se você não crê na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, lamento dizer que quando Cristo voltar, você não será levado para o céu. Porque você precisa crer que Jesus morreu por você. Você precisa crer que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar você. E é uma questão que eu não posso decidir por você, você quem tem que decidir. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós seríamos destinados para a ira. Alcançamos a salvação mediante a morte de Jesus Cristo. Foi o seu sacrifício vicário e substitutivo que nos livrou da ira, que nos deu a vida eterna. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Paulo também diz aqui nesse texto que tanto os vivos quanto os que morrem estão unidos em Cristo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu. Estaremos com Ele para sempre. Paulo chega a dizer que nada, nem ninguém, neste mundo, nem no porvir, poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso é que os crentes devem aguardar a segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança, uma confiança inabalável, uma confiança que não se deixa vencer pelos embates da vida, uma confiança que não se deixa vencer pelas dúvidas, uma confiança que não se deixa vencer pelos processos degenerativos desse mundo, mas uma confiança estribada no Senhor. Vem, Senhor, porque eu confio em Ti. A confiança de que Deus nos destinou para a salvação, de que somos salvos através da morte de Jesus Cristo, e a confiança de que estaremos com Ele no céu. A segunda vinda de Cristo deve ser a nossa grande esperança. E a coisa é tão séria que quando nós lemos Atos capítulo 2, e quando nós vemos o exemplo maravilhoso da igreja de Jerusalém, uma igreja que vivia em comunhão, repartia tudo que tinha, as pessoas vendiam as coisas e repartiam. Quando a gente pega o contexto e lê, a gente vai entender perfeitamente o porquê que as pessoas faziam isso. Sabe por quê? Porque aquela igreja já vivia na expectativa da volta de Jesus. Por isso que eles disseram assim: nós não vamos deixar ninguém passar fome, calma aí. Nós não vamos deixar ninguém passar necessidade. O que a gente pode fazer? Jesus vai voltar, vamos vender, vende o terreno, vende isso, vende aquilo, isso, vamos ajudar essas pessoas. Tem um irmão nosso padecendo necessidade, vamos ofertar, vamos chegar junto. Aquela igreja lá de Jerusalém, ela já vivia na expectativa da volta de Jesus. E se ela há mais de 2000 anos já vivia na expectativa da volta de Jesus, nós deveríamos ter uma expectativa maior ainda, porque os sinais desse tempo são muito maiores do que os sinais daquele tempo. Se eles já vibravam com a possível volta iminente de Jesus, nós deveríamos vibrar muito mais. Homens de pouca fé. Jesus vai nos levar para morar no céu. Você já pensou sobre isso? Acorda ela aí, Hilton. Deixa ela dormir não. Isso. Jesus vai nos levar para o céu. Dorme não. Que a Bíblia diz que nós não podemos dormir. Você já pensou que no céu não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem violência, nem depravação moral, nem barricada, nem terremotos,
nem fome, nem epidemias neste lugar. O livro de Apocalipse diz que Deus fará novas todas as coisas. Meu Deus! Deus é o Deus de coisas novas. Você não anseia pela vinda de Jesus porque você crê num Deus de coisas velhas. Quem crê num Deus de coisas novas vive intensamente a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Deixe esse Deus de coisas velhas hoje para trás e creia num Deus de coisas novas. Aleluia! As tribulações, a apostasia, a depravação moral, o anticristo, as guerras, os terremotos, a fome e as epidemias são apenas sinais de que esse dia glorioso está por vir. Mas nada disso deve amedrontar a igreja de Cristo Jesus. Essas coisas devem nos fazer pensar se estamos vivendo para esse tempo ou se estamos ansiando pela vida eterna no céu. Falta pouco tempo, Lu, para você encontrar com seu irmão. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Vibramos pelas coisas da terra. Choramos pelas coisas da terra. Mas a igreja de Cristo Jesus não chora e nem vibra mais pela segunda vinda de Cristo. Não derrama uma lágrima. Nada contra os animais. Nada. Absolutamente nada. Um cachorro morre. E a gente passa dias, conheço gente que passa anos sofrendo ainda o luto do cachorro. Como dói, como chora. Ah, irmãos, se nós tivéssemos a mesma expectativa com relação a Cristo Jesus. Ah, como seria diferente. Como essa igreja seria diferente, como você seria diferente, como eu seria diferente. Como a nossa visão de reino mudaria. Como a nossa perspectiva espiritual mudaria. Como a nossa vida seria transformada. Oh! Ficamos ansiosos por aquilo que não nos traz esperança. Mas não enchemos o nosso coração de alegria e expectativa pela volta de Jesus. Será que nós estamos realmente preparados para a segunda vinda de Cristo? Será? Para nós este dia será um dia de trevas ou será um dia de luz? Para nós esse dia será um dia de tristeza ou um dia de alegria? Será um dia de glória ou um dia de terror? Será um dia de desespero ou um dia de esperança? A igreja de Cristo deve aguardar a sua segunda vinda com grande expectativa, com profunda vigilância, com corajosa militância. Uma igreja que não para, com sólida confiança. Aleluia! E o apóstolo Paulo termina o livro de Apocalipse com a seguinte declaração: aquele que dá testemunho de tudo isso, Jesus, diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo com grande expectativa, com profunda vigilância, com corajosa militância e com sólida confiança, tem apenas um cântico nos seus lábios: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh! Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Mas antes de adorar ao Senhor, eu quero repetir com vocês: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para aqueles que creem, vamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora é para estremecer e para pedir que o Senhor venha mesmo. Vamos lá? Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus, aleluia, vamos adorar ao Senhor.